Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso papo de alma de hoje. A gente vai falar sobre como magnetizar ah, relações, oportunidades, tudo aquilo que a gente atrai para a nossa vida. Na última aula, a gente falou muito sobre energia, né? Sobre a nossa energia. E hoje a gente vai falar, aprofundar um pouquinho mais nesse contexto, vai falar um pouquinho mais sobre a procrastinação, sobre alguns sistemas no cérebro que podem estar impactando tudo isso, e inclusive a gente vai trazer um adendo sobre dinheiro aqui, tá? Então, hoje vai ser bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui um material. Esse material ele vai estar disponível, tá? Depois lá no grupo para vocês. Então podem ficar tranquilas, não precisa anotar, é realmente só a troca aqui mesmo. Ouvir, se tiver dúvida, pode me perguntar, aqui a gente vai falando sobre isso, tá? Mas a aula de hoje fala sobre magnetize sua energia, como sustentar uma frequência elevada através dela manifestar os seus objetivos. E aqui a chave para manifestar abundância está em alinhar sua mente, sua energia e suas ações. Esse já é um dos pilares mais importantes que está nesse contexto aqui, tá? Então vamos lá. Aqui na introdução a gente vai falar assim, quem nunca sentiu a sua energia oscilar, né? Por mais que a gente tente sustentar um estado positivo por muito tempo, a gente sabe que o natural é natural, tá, gente? É natural a gente viver altos e baixos. Então, isso acontece porque nossa mente, corpo e emoções operam como um campo de eletromagnético, captando e emitindo frequências constantemente. Então, aquilo que a gente falou na aula anterior sobre essa troca energética, a todo momento essa troca, ela aqui a gente já explica, inclusive através da ciência, essa troca. Então, você atrai tudo o tempo todo. Tudo é tudo, tá? Não é só aquilo que é bom, a gente também atrai situações das quais a gente não gostaria, mas atrai. Entende? Então, assim, a gente atrai tudo, tá? Mas a boa notícia, a gente pode treinar a nossa mente. A gente treina a nossa mente para que a gente minimize os impactos disso que a gente atrai, atraindo coisas mais alinhadas com aquilo que a gente deseja, e repelindo esses imprevistos, ou sabendo lidar, aprendendo a lidar também com alguns imprevistos, porque a gente não vai conseguir repelir todos, né? Então, que fique bem claro aqui. Lembra da oscilação, tá? Então, o que que a gente vai aprender aqui hoje? Como a sua energia influencia a sua realidade, como sustentar uma vibração elevada mesmo em momentos desafiadores, tá? Como as suas conversas mentais definem os seus resultados e como mudá-los. Os três sistemas de regulação do cérebro que impactam, e aqui a gente pode falar, inclui a procrastinação, tá? Então eu vou falar como que o seu cérebro pode estar atuando e você não pode nem estar percebendo, tá? De forma inconsciente ali, você está só no piloto automático. Como aplicar as 7 leis herméticas para magnetizar dinheiro, relacionamentos e oportunidades. E exercícios práticos que eu sempre gosto de trazer, coisa simples, prática para você colocar ali, testar. E eu faço assim, testa e depois você me fala, tá? Porque muitas vezes um exercício ele pode parecer prático, lindo, mirabolante, o que for, mas ele precisa fazer efeito, ele precisa fazer o que veio ser proposto. E muitas vezes, quando você coloca em prática, você fala, poxa, agora eu vi funcionar. Daí você fala assim, aquilo potencializa ainda mais as suas criações, tá? Então, vamos junto entender tudo isso. Bem, se tudo é energia, né? A base do magnetismo pessoal é a nossa energia, é aqui, ó, tá? O que você emite, você atrai. Cada pensamento, emoção e crença cria um campo à sua volta. Então, todo pensamento, emoção e crença são esses três pilarzinhos dos quais você pode estar utilizando para criar aquilo que você está atraindo para você, seja ela bom ou ruim, tá? E se está, de alguma maneira, algo em desajuste, seja as emoções, seja uma crença, seja um pensamento, isso vai impactar naquilo que eu estou atraindo, tá? Então, lá, daqui a gente entende. A neurociência explica que seu cérebro está constantemente interpretando sinais internos e externos, criando um padrão. O cérebro sempre vai buscar padrões, tá? Por quê? Porque o padrão é mais fácil. Ele entende que, tipo, ele te coloca num piloto automático.
ele economiza energia. Então, padrão para ele é mais fácil. Ele vai buscar sempre um padrão, tá? Então, aqui ele vai criando um padrão vibracional baseado naquilo que você acredita e sente. Se você pensa e sente escassez, atrai mais situações de escassez. Se você vibra na confiança e na abundância, traz mais experiências que confirmem essa frequência. E daí a gente pode pensar, né, Fabi, como que eu vou, né? Não vou pensar na escassez se eu vivo a escassez. É igual, eu já falei sobre isso, que o nosso cérebro ele tem a tendência de ser pessimista. Ele já tem por tendência, por natureza, ser pessimista. Então, se eu estou vivendo um momento desafiador na área financeira, muito provável, se eu ficar imersa nessa frequência, eu só olho o lado ruim da coisa. Eu não vou ter o ponto de, poxa, o que que eu posso criar de novo? Qual é o movimento que eu posso fazer que me gere oportunidade? Eu não tenho esse pensamento criativo, digamos assim, entende? É isso que a gente tem que estar atento aqui, tá? Então, aqui já tem até um exercício prático, que é o teste da frequência vibracional. Você vai pegar um papel, escrever 5 frases que você costuma repetir para si mesma. Sobre dinheiro, sobre amor, sobre sucesso, sem muito pensar, sabe? Escreve e depois leia, tá? E você vai se perguntar: essas frases estão vibrando em abundância ou escassez? Porque muitas vezes a gente, através da nossa escrita, a gente identifica se a gente está tendenciosamente pessimista ou não, né? E aqui, se forem negativas, reescreva cada uma delas com uma versão elevada, expansiva, criando uma oportunidade. Ai, Fabi, tive dificuldade em fazer escrever essas frases de uma maneira expansiva. Tem gente que tem dificuldade, tá? De escrever de modo expansivo, de tão imersa que a pessoa está numa frequência mais baixa. Então, o que que a gente faz para que a gente consiga? A gente eleva a nossa frequência através das músicas, através de um movimento externo, através de aterramento. Ah, o que que é um aterramento? Você colocar o pé na grama lá, ó, e descarregar essa energia, se conectar com a natureza, tá? Porque a natureza é abundante a natureza é redundante que eu vou falar, mas a natureza é abundante por natureza, né? Então, quando a gente está em contato, a gente vê muita abundância. Quando eu sou capaz de enxergar abundância na natureza, eu enxergo diversas abundâncias em tudo o que eu vejo, não somente no dinheiro, porque não é somente o dinheiro, né? Bem, a forma como você fala consigo mesma é um reflexo do que você vibra e atrai. E como será que a gente está falando com a gente? Qual é essa conversa mental que estamos tendo? Será que a gente está sendo, de fato, alguém que é compassivo, alguém solícito, alguém que tenha a empatia ou não, né? Tudo certo até aqui, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês podem pôr tanto no chat aqui ou levantar a mão que eu dou uma paradinha aqui e falo, tá bom? Fiquem à vontade. Mas no final a gente sempre abre para tirar dúvidas também. Aqui, se você quiser anotar qual parte, fiquei com dúvida nisso. A gente também abre para isso, ok? Bem, vamos dando sequência aqui. O que faz a sua energia oscilar ou baixar, né? O que ditam isso pra gente? Emoções reprimidas, né? Sejam mágoas, raiva, ressentimentos, drenam nossa energia, como se a gente se sentisse. Sabe aquela mágoa que a gente tem de alguém, aquela raiva? Só consome nós mesmos. Só consome a nossa energia, tá? Então, por isso que a gente se sente drenado, sugado, né? E isso vai baixando numa queda íngreme, assim, que você vai pro fundo, assim, muito rápido. Então, cuidado e percebam esse movimento, tá? Crenças limitantes. Pensamentos como não sou boa o suficiente reduzem sua vibração. Aquele, nossa, eu sou burra. Poxa, eu não aprendo nada. Nossa, para todo mundo dá certo, menos para mim, tá? Isso é uma crença limitante. Falta de clareza. Por que a falta de clareza? Quando eu não tenho um objetivo, a minha energia se dispersa. Eu faço uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa colar, e tudo, tipo, dispersando quando eu poderia estar com foco em algo, um só. Eu falo assim, beleza, eu vou até aqui, ó. Eu vou aqui até o final.
e aí eu determino e direciono uma energia somente ali, sabe? Eu não fico dispersando. Ambientes e relações tóxicas, né? Lugares, pessoas carregadas podem sugar a sua vibração, tá? E quantas vezes a gente não foi num local de grande fluxo e se sentiu esgotada? Ah, uma dor de cabeça que veio, é um, sabe, um cansaço, uma abrição de boca, né? É um bocejar que você não sabe por quê, da onde veio, e você fala assim, Jesus, eu não tô com sono, mas eu tô cansada. Conflito interno. E aqui se o seu desejo e a sua crença estão desalinhados, sua energia enfraquece. E aqui é um ponto que muitas pessoas pecam, não percebem. Porque elas desejam algo, mas aquele desejo bate de frente com uma crença, que até então é inconsciente para ela. Ela não nem percebe que tem aquela crença, porque ela ouviu tanto aquilo que ela entendeu que aquilo é o natural da vida, não é? Mas não é, tá? E aqui vou deixar claro, crença, para que a gente possa ter mais clareza. Crença é tudo aquilo que uma pessoa acredita ser verdade, porém, muitas vezes não é. E como eu sei que não é uma crença? Vamos falar assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a crença de que para que eu consiga conquistar um carro, né, comprar um carro, eu só vou conseguir se eu ter ele através de um financiamento. Carro somente através de financiamento, não tem outro jeito. É uma crença? É uma crença. Por que é uma crença? Porque se uma pessoa conseguiu ele de outra maneira, aquilo torna aquilo possível. É um fato possível de acontecer. Então, pode ser que eu tenha ganhado um prêmio, pode ser que eu tenha feito um consórcio e sido premiada num consórcio, pode ser que eu tenha um investimento que rendeu horrores e daí, tipo, eu falo assim, caramba. Eu tenho dinheiro. Pode ser que eu ganhe uma herança. Pode ser infinitas possibilidades. Mas então é uma crença que eu possa conquistar ele apenas de uma maneira. Você acha que em um universo de infinitas possibilidades, você tem apenas uma possibilidade de conquistar algo? Aquilo que você deseja só pode ser da forma como você está pensando hoje? Há de se pensar nisso, né? Bem, a reflexão aqui é o que na sua rotina tem drenado a sua energia, sem que você perceba. Observe a sua rotina. O que que te cansa ao ponto de você falar, poxa, isso é desgastante. Isso me cansa. Isso suga minha energia. Consome a minha energia muito mais do que me alimenta, né? Então reflita sobre isso. E aqui a gente entra, na parte das leis herméticas, né? E aqui, quem não leu, né, o Kybalion é um livro difícil de ler. Eu precisei fazer um curso para aprender sobre ele, né? A Karine, que ela tem um perfil no Instagram, ela fala sobre ele. Ela tem um curso, inclusive, que eu fiz com ela. Foi ele que me trouxe clareza sobre as leis herméticas, como aplicá-las no meu dia a dia, porque você pega o livro e você não consegue entender bulhufas às vezes. Você fala assim, gente, mas que leitura difícil, tá? Mas quanto mais você lê, mais você vai compreendendo, porque sua mente vai mudando também, tá? Então, aqui, as leis herméticas são princípios universais que regem a energia e a manifestação da realidade, né? Quando usadas corretamente, elas ajudam a alavancar a sua vibração e magnetizar dinheiro, amor, oportunidades, tudo que você possa imaginar, tá? As vibrações, as leis herméticas servem para tudo, para tudo. Ela é um guia para que você possa viver da melhor maneira, tá? E aqui a gente vai entender como aplicar ela, cada uma delas, de forma prática no nosso dia a dia, com foco nisso que a gente está trazendo, tá bom? Então, a lei do mentalismo, que é uma das primeiras leis, tudo é mental, né? Tudo é mente.
Ela fala: seu pensamento cria a sua realidade. O que você tem pensado? E aqui, uma prática é mudar o seu diálogo interno e substituir pensamentos de escassez por afirmações de abundância. Então, a gente tem as crenças limitantes e temos também crenças fortificadoras, fortificantes, né, que elevam, né? Então, a gente tem o contrário de uma. Então, beleza, eu posso pensar que, poxa, o dinheiro é difícil para mim. Ou então eu posso pensar, poxa, eu sou um ser abundante que crio novas oportunidades todos os dias. Qual é esse diálogo que eu vou alimentar na minha mente? Você entende? Então, a nossa mente, lembra que ela é tendenciosa a ser sempre pessimista? Então, a gente vai policiar, acompanhar os seus pensamentos. Pega um dia para anotar seus pensamentos. Quando você pensar alguma coisa, poxa, eu vou anotar esse pensamento. Poxa, eu vou anotar esse pensamento. E depois, no final do dia, veja quais são os pensamentos que você tem de forma recorrente no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, tá? A gente faz um mapeamento desses pensamentos e isso diz muito sobre a nossa saúde emocional, sobre a nossa saúde mental, tá? Bem, lei da correspondência. O que está dentro está fora. A sua realidade externa reflete o seu estado interno. Muitas vezes aquela bagunça numa gaveta, num guarda-roupa, num cômodo da casa, reflete uma bagunça externa. Eu estou exteriorizando algo interno meu, algo que precisa ser olhado, algo que precisa ser organizado. A mente busca organização. Quando ela está assim em desordem, ela vai demandar uma energia da qual vai consumir muito mais do que ela, né, o que ela poderia ter, entende? Então, essa lei da correspondência, o que está dentro, o que está fora, fala sobre isso. Se você tem padrões repetitivos na vida, olhe para dentro e veja o que precisa ser mudado. O que dentro de mim precisa de clareza, precisa de compreensão para que eu entenda e mude algo, tá? E aqui, na lei da vibração, tudo é energia, tudo vibra. Tudo vibra, gente. Tudo, exatamente. Até um lápis vibra. Tudo é energia. Tudo é energia condensada, seja um lápis, seja o meu celular, seja eu, seja o computador. Tudo é energia. E você trai aquilo que vibra na mesma frequência que você. Então, elevando a nossa vibração, praticando a gratidão, nutrindo emoções positivas. E aqui não é aquela gratidão, gente, sabe? Ah, besta, bem superficial, que muitos falam. Nossa, seja aquela pessoa que fica aqui, ó, só gratiluz. Não, não é isso, tá? A prática da gratidão é você encontrar no seu dia a dia coisas pelas quais você é grata. E com toda certeza, eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uma pela qual você é grata para não falar mais. Mas você vai encontrar, tá? Então, é sobre isso. É de uma forma bem realista, não é trazendo de forma tóxica e nem alienada, não, tá? Mas vamos lá. Lei da polaridade. Tudo tem dois polos. Toda situação tem um lado positivo e um lado negativo, né? E o negativo e positivo aqui não é bom e ruim, tá, gente? É polaridade. É o frio e o quente, é o escuro e o claro. E aqui a gente vai escolher em qual nós vamos vibrar. Porque elas têm a energia e uma frequência. Então, qual? A gente tem o livre-arbítrio de escolher, não é? E seguimos aqui com a lei do ritmo. Tudo se move em ciclos. A lei do ritmo também temos, né? O ritmo do pêndulo, né? Então, a lei do ritmo. A mesma velocidade que eu venho para cá, eu solto e vou com a mesma velocidade. A mesma intensidade que eu experiencio algo no meu dia hoje, será a mesma experiência amanhã, numa polaridade diferente. Então, aquele excesso de alegria, de felicidade, cuidado os extremos, tá?
Cuidado com esses extremos. Nada é permanente. Você está em um momento difícil. Se você está em um momento difícil, ele passará. Tudo passará. Seja um momento bom, seja ele um momento difícil, tá? Lei da causa e efeito. Tudo que você faz volta para você. Se você tem boas ações, elas voltam para você. Se você se cuida, você cuida da tua saúde, você faz um exercício, você busca cuidar da sua mente, isso volta para você. Então, aquilo que eu faço volta para mim, independente do que eu esteja fazendo. Suas ações determinam seus resultados. Quer mudanças, comece agindo diferente. Temos a lei do gênero. Tudo tem energia masculina e feminina. E aqui não falamos de homem e mulher, mas sim polaridades yin e yang. Então, a gente equilibra a ação do masculino com a intuição do feminino. E aqui, para quem já passou comigo com a constelação familiar, geralmente eu trago aquele exercício de tomar força de pai e mãe. Aquele exercício de tomar força de pai e mãe é a lei do gênero sendo aplicada no seu dia a dia, tá? Por quê? A gente faz um movimento mecânico de trazer consciência e traz clareza. Quais são os movimentos da polaridade yin? Quais são os movimentos da polaridade yang, né? Então, entre a ação, o ir, lutar, agir, brigar do masculino, do yang, temos o yin, que é a gente, ai, nem tá saindo, introspecção, mas beleza, saiu. E temos também aquele momento de pensar, refletir, para, respira, é isso, tá? Então, temos a lei do gênero, que fala sobre isso também. E aqui eu trouxe um pouquinho mais aprofundado algumas leis que podem trazer clareza para gente, tá? Que é a lei da correspondência. E a lei da correspondência, né? Aqui eu estou citando o corpo como reflexo da sua saúde mental e emocional. O seu corpo é reflexo da sua saúde mental e emocional. Então, questões de saúde que não se resolvem, questões hormonais, a forma como você se vê, tudo isso é reflexo da sua saúde mental e emocional. E isso acaba sendo, muitas vezes, a desculpa perfeita que a gente arranja para não agir, né? Então, se hoje você tem algo com o teu corpo, pergunte o que na sua saúde te impede de fazer. O que que é a tua saúde hoje? O que que teu corpo hoje te impede de fazer? O que que você não faz? Porque, eu não faço isso porque eu tenho dor XPTO. Eu não faço isso porque minha saúde é XPTO assim, assim, assado. Eu não faço isso porque. E pontue isso. E descubra o porquê, tá? Lei da vibração, né? Aqui, ó, faltou um desenho, tá, gente? É que o meu desenho tá com preguiça de sair às vezes. Mas vamos lá, lei da vibração. Você determina que frequência você vai manter. Então, beleza, isso é difícil para mim. Nossa, eu não consigo. Isso não é para mim. Mas será que é para 100% das pessoas isso é difícil? Né? Então, beleza. Vamos dizer que, poxa, eu tenho dificuldade, né, em aprender e ler, né, pegar um livro e ler até o final, não consigo. Será que isso é difícil para 100% das pessoas? Lembre-se sempre do seu objetivo. Isso te aproxima do seu objetivo ou te afasta do seu objetivo? Se te aproxima, por que ele está tendo tantas dificuldades em ser realizado? Temos a lei da causa e efeito, né? Então, causa e efeito, o que eu faço, e isso é muito claro. Eu vou na academia todos os dias. E eu tenho uma causa, que é a minha saúde mental e emocional. Por isso eu vou à academia. O efeito é a minha saúde mental e emocional, o meu corpo, a minha saúde física, né? Eu sempre coloco lá saúde FEM, é saúde física, emocional e mental, tá? É sobre isso. Então, como é a pessoa que deseja se tornar, que você deseja se tornar? O que ela faz, onde ela frequenta, qual é a aparência que ela tem, como ela se veste.
Olhe para você e veja o que que falta para se tornar essa pessoa. Quais ações são necessárias para que você se torne essa pessoa hoje? Seu reflexo no espelho hoje, ele e da sua rotina são retratos da sua mente. Os reflexos que você tem de si são retratos da sua mente. A sua rotina é um retrato da sua mente. Então, esse retrato, ele está falando com você, ele está comunicando. E o que ele está comunicando, tá? E depois eu vou trazer até aqui tem um exercício desses diálogos mentais que a gente fala, sobre como mudar isso, tá? Então, não basta apenas vibrar, né? É preciso agir. E aqui a gente vai falar a verdade sobre o atrair dinheiro, né? Quem nunca ouviu aquele basta pensar positivo que o dinheiro virá? Pensa positivo que o dinheiro vem e fica lá sentadinha, sem fazer nada, que o dinheiro vem. E eu não sei quem acreditou, mas tem muitas pessoas que acreditam, tá? Muitas pessoas, muitas pessoas acreditam que se simplesmente vibrarem na abundância, o dinheiro aparecerá magicamente. Mas a verdade é que a manifestação não acontece sem o alinhamento entre energia, mentalidade e ação. Energia, mentalidade e ação. A energia que eu vibro, a mentalidade, porque a mentalidade vai gerar o comportamento, a ação. É através dela. Então, isso é super importante. Se você apenas pensa positivo, mas as suas ações não sustentam essa vibração, há um desalinhamento energético e comportamental aqui. Então, esses pilares ficam sem estrutura. Como que eu vou agir se eu não tenho esse movimento, tá? Então, trouxe alguns exemplos aqui para ficar bem claro. Você quer ter mais dinheiro, mas evita olhar para sua conta bancária, porque tem medo do que vai ver lá. Você deseja abundância, mas não investe tempo aprendendo sobre finanças. Você repete afirmações como sou próspero, mas internamente sente a escassez. E aqui, esse sentir é super importante, gente, porque quando a gente quer magnetizar algo, trazer algo à nossa realidade, o sentir é super importante. Sem ele, a gente não magnetiza, a gente não atrai nada, tá? Ou atrai. Se a gente tiver com aqueles sentimentos ruins, a gente atrai. Tudo desalinhado, mas atrai, tá? Não atrai aquilo que você deseja. E se suas emoções e ações contradizem sua intenção, o dinheiro não vem, tá? Ele simplesmente fica bloqueadinho lá no cantinho dele e fala assim: opa, peraí, não é aqui, né? Então, como vibrar na gratidão se me falta dinheiro? Aqui é o desafio. Né? E é normal a gente sentir dificuldade em vibrar gratidão, a gente pega até às vezes um ranço, né, de vibrar gratidão e abundância quando as contas não estão apertadas, quando você está vivendo um desafio financeiro, né? E lembre-se que o desafio financeiro, ele vai impactar o quê? A nossa segurança. O ser humano sem segurança, ele não é capaz de pensar, raciocinar de forma coerente. Então, não adianta, tá? Não adianta. Eu não vou conseguir ir além. Tá? Então, aqui a resposta está na forma como você enxerga o dinheiro e a energia que você associa a ele. Porque muitas vezes a gente está associando uma energia que não corresponde ao dinheiro, mas a gente associou a ele. Seja um medo, seja uma frustração, seja um julgamento, tá? E se você associa dinheiro a sofrimento, pressão, frustração, como eu acabei de falar, toda vez que você pensar nele, a sua energia vai para onde? Para sofrimento, pressão e frustração. Desce, cai. E para mudar isso, eu preciso encontrar a gratidão no que eu já tenho, naquilo que já existe, sem negar a realidade, tá? Sem negar a realidade. E aqui a gente tem outro exercício prático, né, da gratidão financeira realista, tá? Reconheça o que você já tem. Ao invés de focar no que falta, porque muitas vezes a gente foca no que falta, é igual assim, beleza. Nossa, alguém fez um almoço, uma janta lá, falou assim, nossa, uma macarronada maravilhosa, não sei o que, a pessoa pessimista vai falar assim, nossa, que delícia, né? Tava maravilhoso, só faltou queijo ralado. Ela focou no que falta. Ela não aproveitou a macarronada, o momento em família, aquele momento de descontração, as gargalhadas, a conversa, a reunião. Não, ela focou no que falta. Entende? Então, aqui, eu tenho comida na mesa hoje.
Eu tenho um lugar para dormir? Eu já recebi dinheiro antes? Comida e local para dormir são os princípios da segurança. Se a gente não tem esses dois, eles são os mais desafiadores da gente enfrentar, tá? São os mais desafiadores da gente enfrentar. Porque a gente muitas vezes não consegue encontrar, né, esse movimento de ser grato, sentir felicidade. Até que alguém auxilie nesse momento, faça uma intercessão. Daí a gente consegue voltar a ter, porque muitas vezes quando a gente está numa frequência muito baixa e a gente fica lá por um determinado tempo, o nosso sistema e todas as nossas células ficam imersas nisso. E é difícil você mudar um padrão assim, tá? Não é impossível, mas é desafiador, tá? Bem, dois, mude a conversa mental sobre dinheiro, tá? A conversa mental é aquela coisa bem louca que você vai falar com você mesma, tá? E, gente, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Então, beleza, eu não tenho dinheiro suficiente. Mude, o dinheiro já entrou na minha vida antes e pode entrar novamente. Eu já fiz dinheiro antes, eu já sei como fazer dinheiro. E eu vou continuar fazendo. Eu vou voltar a fazer dinheiro, tá? Agradeça por cada valor que entra, por menor que seja. Tem gente que fala assim, nossa, puta, veio uma miséria. Recebeu o pagamento, nossa, que pouco. Diga, ao invés de que pouco, diga, sou grato. E mais estar a caminho. Tem mais vindo a caminho. Pagou uma conta, sou grato por poder pagar essa conta. Para liberar esse fluxo. Lembre que o dinheiro é um fluxo de energia que precisa estar uma corrente contínua, tá? Quando a gente bloqueia o fluxo, a gente impede que ele chegue, tá? E gratidão não significa negar a sua realidade, mas sim treinar a sua mente para enxergar novas possibilidades. Enxergar possibilidades naquilo que eu estou enfrentando, naquilo que é desafiador, tá? Então, gratidão não é negar a sua realidade, não é ver o mundo cor-de-rosa, tá bom? Não é o mundo da Barbie, não. Mas sim treinar a sua mente, a sua visão, para que você enxergue nos momentos mais desafiadores oportunidades. É como aquela pessoa que num dia de chuva, ao invés de falar assim, poxa, tá chovendo. Não, poxa, não tem ninguém vendendo guarda-chuva. O pessoal vai precisar. Eu vou vender guarda-chuva. Venda aquilo que as pessoas precisam, não é? Então, bora lá. Ah, gente, ó, faltam 5 minutos, tá? Então, eu vou continuar aqui no dinheiro e muito provável eu consiga terminar essa parte e depois a gente vai para o segundo bloco, tá bom? Mas eu coloco o link lá na nossa comunidade. Não existe manifestação sem ação prática. A vibração abre caminhos, mas a ação é o que traz o dinheiro para sua vida, tá? E atração sem ação é igual a frustração. Não adianta eu tentar atrair sem nenhuma ação. E também não adianta a minha ação sem a atração, porque ela gera um esforço excessivo. Porque a atração é quando eu sei exatamente o que eu desejo. E ter clareza ajuda você a ter direcionamento na sua energia e não evita o esforço excessivo, né? O equilíbrio entre mentalidade e comportamento, ele é a chave, tá? Então, identificar bloqueios práticos que impedem o dinheiro de fluir, né? Se o dinheiro não está chegando até você, o que está bloqueando esse fluxo? Pergunte para si mesma, né? Estou oferecendo ao mundo valor de forma consistente através do meu trabalho, através de uma conversa? O que eu estou oferecendo ao mundo? Meu tempo e esforço estão sendo investidos em algo que gera retorno para mim? Será que tudo isso que eu faço gera retorno ou não? Eu estou me organizando financeiramente ou eu evito olhar para os meus números? Não, Fabi, estou buscando me organizar, estou buscando ver os gastos, onde eu estou colocando, vendo as minhas prioridades, eu estou estudando tudo isso, eu estou me organizando financeiramente. Ou não, estou evitando, eu estou deixando a minha vida me levar, sabe? Ai, aquela pessoa que fala assim, ah, não sei o dia de amanhã, né? Então, daí o dia de amanhã chega, a pessoa fala, putz, você não fiz nada para o dia de amanhã. E se a resposta for não para alguma dessas perguntas, a gente pode aqui encontrar exatamente o motivo da escassez.
na resposta que a gente está dando. Então, pergunte-se: o que que eu estou fazendo ou o que que eu não estou fazendo? E o exemplo real, né? Duas pessoas que querem mais dinheiro. Uma só repete afirmações, mas evita aprender sobre finanças, não busca novas oportunidades. E a segunda trabalha a mentalidade, mas também se organiza financeiramente. Busca crescimento, ela age, ela está alinhada com a vibração da prosperidade. Por quê? Porque ela está agindo, ela está buscando e aquilo estimula. Gente, é instigante e viciante. Aquilo estimula e você vai querendo mais e mais e mais, tá? E adivinha quem vai prosperar? É a pessoa que está agindo, é a pessoa que está indo buscar conhecimento, é a pessoa que trabalha a sua mentalidade. Essa sim, ela está indo, ela está avançando, entende? E é importante a gente olhar para isso, tá? Porque existem momentos onde a gente vai estar nesse movimento, mas lembra que a gente oscila? Existem os momentos que a gente também não vai estar. Então, para cada momento, eu tenho também o meu momento de reserva financeira. Tá? Não é a reserva de emergência, tá, gente? Porque reserva de emergência vira reserva para emergência. É uma reserva de paz financeira. É isso. É a sua reserva para suas férias, para momentos de lazer, para brincar, para gastar com aquilo que faz sentido para você, que te traz felicidade. É isso, tá? Então, aqui, crie movimento para que o dinheiro possa chegar até você. Você paradinha, o dinheiro não chega. Ele precisa de um canal. Lembra que ele precisa fluir? Então, se você está fluindo também energeticamente, o dinheiro chega até você. Agora, se você está parado, ele não encontra caminho para chegar até você. Então, a gente tem aqui esse exercício prático de criar um fluxo financeiro, tá? Então, você vai olhar para a sua realidade, onde eu posso gerar mais dinheiro? O que que eu sei que pode ser transformado em dinheiro? Busque tudo o que você sabe. E o que disso pode ser transformado em dinheiro? Dê um primeiro passo, pode ser oferecendo um serviço, aprendendo uma nova habilidade, reorganizando suas finanças, né? Seja proativo. Oportunidades aparecem para quem está em movimento. Quando a gente pode ver que quando a gente está paradinho, quando a gente está naqueles movimentos, poxa, tô mais introspectivo, a tendência é que a gente pare cada vez mais. E quando a gente está num movimento de proatividade, as coisas acontecem, né? Então, seja proativo. Pergunta para reflexão: o que posso fazer hoje para abrir espaço para mais dinheiro entrar? Tá? Gente, eu vou encerrar esse daqui e já vou colocar o link da próxima aula lá, tá bom? E a gente começa aqui no Sustente um Comportamento que Fortalece a Sua Prosperidade, tá bom? Até!